Imagine um corredor marítimo tão importante que qualquer interrupção nele consegue impactar preços de combustíveis, inflação, transporte marítimo e até o crescimento econômico de países localizados a milhares de quilômetros de distância. Esse lugar existe e ele se chama Estreito de Hormuz. Localizado entre o Irã e a Península Arábica, esse estreito conecta o Golfo Pérsico ao Oceano Índico. Em seu ponto mais estreito, possui apenas algumas dezenas de quilômetros de largura. Apesar do tamanho reduzido, aproximadamente 1/5 de todo o petróleo comercializado no mundo passa ali. E é justamente por isso que o Estreito de Hormuz é considerado um dos pontos geográficos mais estratégicos do planeta. Mas por que um espaço tão pequeno possui uma importância tão gigantesca? E por que governos americanos, presidentes, militares e especialistas em energia observam essa região com tanta atenção há décadas? Para entender isso, precisamos primeiro olhar para o mapa. O Golfo Pérsico abriga alguns dos maiores produtores de petróleo e gás natural do mundo: Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Catar, Bahrein, Iraque. Grande parte da produção desses países precisa atravessar o Estreito de Hormuz antes de chegar aos mercados da Ásia, Europa e outras regiões. Isso transforma o estreito em uma espécie de válvula da economia global. Se o fluxo continua normal, o mercado permanece relativamente estável. Se o fluxo é interrompido, os efeitos começam a aparecer em todo o planeta, e é exatamente aí que entra o Irã. Ao contrário de muitas potências militares, o principal trunfo iraniano não está necessariamente em sua força aérea ou em sua marinha, está em sua geografia. O litoral iraniano se estende por centenas de quilômetros ao longo da entrada do Golfo Pérsico. Montanhas, ilhas, enseadas e áreas costeiras oferecem posições estratégicas para radares, drones, mísseis e embarcações rápidas. Isso significa que, mesmo enfrentando adversários tecnologicamente superiores, o país consegue exercer influência sobre uma das rotas marítimas mais importantes da Terra. E existe um detalhe importante: para causar problemas no Estreito de Hormuz não é necessário bloqueá-lo completamente, basta aumentar o risco. O transporte marítimo funciona com previsibilidade, navios precisam de segurança, seguradores precisam calcular riscos, empresas precisam saber quando a carga chegará ao destino. Se ataques, minas navais ou drones começam a ameaçar a navegação, o simples aumento da incerteza já pode reduzir drasticamente o tráfego comercial. Na prática, isso significa que o impacto econômico pode surgir muito antes de um bloqueio total. E quando falamos de petróleo e gás, tempo é dinheiro. Uma interrupção prolongada reduz a oferta global. Menos oferta normalmente significa preços mais altos. Quando o petróleo sobe, os custos de transporte aumentam. Quando o transporte fica mais caro, produtos e serviços também ficam mais caros. É um efeito em cadeia. Combustíveis, alimentos, indústria, logística, energia elétrica, tudo pode ser afetado. Por isso, o Estreito de Hormuz não é apenas uma questão militar, é uma questão econômica global. Agora surge uma pergunta importante: por que os países simplesmente não utilizam outras rotas? A resposta é que existem outras alternativas, mas elas possuem limitações. Alguns países do Golfo possuem oleodutos que conseguem desviar parte da produção para outros portos. Porém, essas estruturas não foram projetadas para substituir completamente o volume que normalmente atravessa o estreito. Além disso, nem todos os produtores possuem essa capacidade. Isso faz com que Hormuz continue sendo insubstituível em grande parte do comércio energético mundial. Essa dependência ajuda a explicar por que a região permanece no centro das preocupações estratégicas há décadas. Desde a guerra Irã-Iraque nos anos 1980, passando pelas crises do Golfo e pelas tensões mais recentes, o estreito aparece repetidamente como um dos principais pontos de atenção da geopolítica internacional. Mas existe outro aspecto menos discutido: a geografia nem sempre pode ser derrotada apenas com tecnologia. Uma força militar pode destruir radares, pode atacar bases, pode neutralizar instalações, mas não pode mover montanhas, não pode alterar a posição de ilhas estratégicas, não pode mudar o fato de que determinadas rotas marítimas passam por corredores extremamente estreitos. Essa é uma das razões pelas quais muitos analistas consideram o Estreito de Hormuz um desafio permanente. Mesmo quando um lado possui superioridade militar significativa, garantir a segurança contínua da navegação continua sendo uma tarefa complexa. E quanto mais tempo uma crise dura, maiores podem ser os impactos econômicos. Empresas adiam investimentos, mercados ficam
voláteis, governos enfrentam pressão política, consumidores sentem os efeitos nos preços. E é por isso que o Estreito de Hormuz costuma ser descrito como um dos pontos mais sensíveis da economia mundial. Não porque seja o maior corredor marítimo do planeta, mas porque concentra uma quantidade extraordinária de recursos energéticos em uma passagem extremamente estreita. No fim das contas, a história de Hormuz mostra uma realidade fascinante da geopolítica moderna. Nem sempre o fator decisivo é quem possui mais aviões, mais navios ou mais tecnologias. Às vezes, o fator decisivo é simplesmente o mapa. No estreito de poucas dezenas de quilômetros pode influenciar decisões militares, mercados financeiros, estratégias diplomáticas e o preço que bilhões de pessoas pagam por energia. E isso transforma o Estreito de Hormuz em muito mais do que uma passagem marítima. Ele é um dos lugares mais importantes do planeta para o funcionamento da economia global, porque em um mundo conectado, alguns lugares são muito mais importantes do que parecem, e poucos lugares demonstram isso tão bem quanto o Estreito de Hormuz. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, inscreva-se no canal e continue explorando as histórias escondidas do mundo aqui na Curiosa TV.